Galera, aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas. Você está no meu canal e eu tenho o intuito de democratizar o ensino de geografia a ponto de você ser aprovado naquele concurso público tão esperado, seja vestibular, pré-militar, não sei, vai do teu gosto. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva nesse canal, ative o sininho, dê um like no vídeo e compartilhe com os amigos. Só para lembrar, claramente, que essa matéria já teve uma aula passada, então se você não viu, volta na aula passada antes do vídeo começar para ver aquele vídeo certinho, bonitinho, perfeitinho. Suave, toca a vinheta, vamos que vamos! Galera, vamos para mais uma aula. Teoricamente, essa seria a parte 2. Não perca e nem faça qualquer coisa antes de curtir, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e se prepare para mais uma aula absurda que vai vir. Vamos lá. Cidades globais, o termo de cidade global. O termo de cidade global são cidades de fluxos internacionais intensos, extremamente importantes. São cidades que elas estão preparadas para qualquer aporte internacional. O antigo prefeito Eduardo Paes chegou a falar que a cidade do Rio era uma cidade global. Calma, ele exagerou um pouquinho. Cidades globais normalmente são compreendidas como cidades que conseguem ter o seu setor financeiro, o seu setor de eventos, setores sociais, setores culturais de influências mundiais. Então é como se, por exemplo, Nova York, se desse ruim na economia de Nova York, não iria afetar apenas as cidades próximas, mas iriam afetar todas as cidades do mundo. Influência global. Existem níveis das cidades globais, nível alfa, beta. Se eu não me engano, São Paulo está no nível gama, por aí. Não lembro corretamente, não vou negar. Mas o caso é que o Rio de Janeiro não é uma cidade global, muito bem definida como cidade global. Eu vou dar um exemplo muito forte para vocês. Nova York. Nova York, a gente tem a sede da ONU em Nova York. Quando há uma reunião da sede da ONU, onde há a reunião da Assembleia Geral, é uma comitiva de mais de 193 países, no qual levam a sua comitiva inteira e a cidade toca a vida normalmente. As pessoas que precisam trabalhar, vão trabalhar. As pessoas que vão ver os familiares, vão ver os familiares. Apesar de ter mais de 100 mil pessoas dentro daquela cidade de Nova York. Coisa como não é o caso do Rio de Janeiro e as Olimpíadas, que a gente basicamente teve que fazer uma opção entre trabalhar e acontecer as Olimpíadas. Porque se os dois acontecessem ao mesmo tempo, se lembra da rede urbana da aula passada? Não iria suportar o tamanho e número de pessoas. Então a cidade global é uma cidade de influência global que consegue assegurar, aportar todos os eventos globais e gera influência em todo o globo. O outro conceito muito forte, mas meramente quantitativo, é o conceito de megacidades. Megacidades são todas as cidades acima de 10 milhões de habitantes. É um negócio importantíssimo para que vocês saibam, é que as megacidades normalmente crescem em países mais subdesenvolvidos. A ideia é que o Brasil tem as suas primeiras grandes megacidades, entende? Surgindo por todo o Sudeste, já a partir de 2030, 2040, por aí, entende? Muito bem definido. Macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana, a gente pode deixar muito claro que seria o crescimento acelerado de uma cidade acompanhado de uma falta de planejamento. Isso é típico de países que têm um antigo termo chamado de subdesenvolvidos, no qual a geografia costuma chamar de periféricos. Então, países periféricos são países onde eu tenho uma forte incidência de macrocefalia urbana. Eu tenho um crescimento muito acelerado a partir da década de 70, 60, com o chamado êxodo rural, coisa que a gente vai falar mais um pouquinho à frente, com uma falta de planejamento dos poderes públicos, a fim de gerar moradias, a fim de gerar empregos, a fim de gerar uma equalidade social dentro do setor urbano. E isso gera uma série de deficiências dentro da cidade, como o aumento da violência e ocupações irregulares, como o aumento fortíssimo dos desempregos, principalmente nas grandes metrópoles, e o caso de grandes trânsitos
trânsitos congestionados. Agora foca comigo aqui. Se eu estou falando em cidade, eu estou falando do seu setor secundário e terciário. Professor, o que é isso? Setor secundário é indústria e terciários é comércio, serviços. Quando eu falo do setor primário, eu não estou falando da cidade. Setor primário é campo, mineração, extrativismo. Isso não vai ter dentro da cidade. Isso vai ter na área rural. Normalmente a cidade ela é acompanhada pelo seu setor secundário e setor terciário. Quando eu falo que a cidade, as grandes metrópoles começam a ter violência, começam a ter desemprego e começam a ter grandes trânsitos congestionados, assim como também ocupações irregulares, isso vai atrair alguma indústria. Alguma indústria vai ficar no local onde tem um trânsito, onde ela não consegue escoar sua produção? Não. Então as indústrias aos poucos começam a sair, voar, ir para longe. E aí, com isso, se eu tenho a perca do setor secundário, só me resta o setor terciário. Isso gera a chamada hipertrofia do setor terciário. A hipertrofia, quase que não sai, né? A hipertrofia do setor terciário é o aumento do setor terciário dentro das grandes metrópoles, no qual vai ser ocasionado pela fuga de indústrias que vão sair correndo das grandes metrópoles, porque não está tendo situações para bom desenvolvimento da indústria. Então, eu tenho um aumento do setor terciário da economia, tem até uma briguinha, uns termos para falar sobre terciarização e terceirização. Justamente a gente fala sobre terciarização, não é terceirizar, mas terceirizar, teoricamente terciarização, o aumento grande do setor terciário, que normalmente acompanham as grandes metrópoles no mundo. Eu tenho o setor primário, depois começam-se revoluções industriais, caso como Inglaterra, e aí eu tenho todo mundo no setor secundário. E aí aos poucos as indústrias querem sair daquelas metrópoles, e eu tenho aumento do setor terciário. O problema é que casos como o Brasil, esse setor terciário, ele tem um aumento, entende, muito ocasionado porque o setor secundário que chega aqui no Brasil, ele já chega com poucos postos de trabalho. E aí eu tenho uma cidade onde eu tinha indústria e setor terciário. A indústria já não empregava tanto e a indústria ainda sai. Só vai ter setor terciário, o setor formal da economia, que é aquele comércio formal, bonitinho, que paga impostos, ele não vai conseguir absorver todos esses trabalhadores. Os trabalhadores que vão estar saindo das indústrias não vão conseguir ser inseridos pelo setor formal da economia. Então eles vão acabar correndo para a informalidade. Ou seja, eles acabam correndo justamente para serem camelôs, para abrir uma barraquinha, justamente no intuito de tentar sobreviver, entende, dentro da grande metrópole, e eles não conseguem ser abraçados pelo setor formal e eles correm para o setor informal da economia, entende? Isso é algo extremamente característico das grandes metrópoles. Quem mora, como eu, aqui na cidade do Rio, consegue perceber o aumento de ambulantes, de camelôs nos ônibus no meio da rua a cada ano, justamente caracterizado pela redução dos empregos formais, tipicamente característico de grandes metrópoles. Processo de desmetropolização, um processo muito claro no Brasil. A desmetropolização é justamente a diminuição do aumento das grandes metrópoles. Não é que as grandes metrópoles estão diminuindo, mas só que elas estão crescendo a cada vez menos, em ritmos cada vez menores. Isso faz com que as cidades teoricamente conhecidas como metrópole, não sejam tão atrativas para o trabalhador. E eles acabam correndo para as cidades que mais crescem no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que são as chamadas cidades médias. Ouviram o termo principalmente? Porque o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro principalmente, ela lidera, ela é a ponta do processo de desmetropolização, com o menor índice de crescimento
a cada ano. E aí as cidades médias hoje são as cidades que mais crescem, porque as indústrias não viram bom local para elas estarem instaladas nas grandes metrópoles e elas vão correr. Vai haver uma desconcentração industrial. Justamente essa desconcentração industrial provocada por deseconomias de aglomeração. Como assim deseconomias? Pô, se eu tenho violência, se eu tenho ocupações irregulares, se eu tenho forte índice de desemprego, se eu tenho sindicatos atuando os mais fortes nas grandes cidades, se eu tenho um trânsito congestionado, a indústria não vai querer ficar. Então, na verdade, é uma economia que expulsa indústrias, onde ela olha e fala, não, aí eu não quero ficar. Essas economias que expulsam, entende, o capital, teoricamente expulsam as indústrias, são conhecidos como deseconomias de aglomeração. Já as chamadas cidades médias, elas têm as chamadas economias de aglomeração. Não tem tantos sindicatos assim, não tem tanto trânsito para atrapalhar o escoamento da produção, tanta violência justamente próximo das fábricas, então ela vai começar a achar mais indústrias para ela. Então aqui no caso do Rio de Janeiro, como Volta Redonda, Porto Real, Resende, são locais, cidades que chamam essas indústrias para si, chamam através de economias de aglomeração de indústrias. Isso daí é muito claro. Involução urbana, teoricamente isso sim é definido pela diminuição no número de pessoas dentro da cidade. Não é o caso, por exemplo, como a cidade do Rio de Janeiro, que ainda chegam pessoas. Cada vez chegam menos pessoas, mas ainda chegam. A involução urbana, teoricamente, é a diminuição do número de habitantes de uma cidade. E o último tópico dessa aula é o processo de segregação socioespacial. A segregação socioespacial é quando começo a definir na cidade o local do pobre morar e o local do rico morar. Ah, professor, mas isso sempre foi assim? Não. Por exemplo, num livro muito clássico que está dentro da bibliografia da prova, que o edital deve sair daqui a pouco, está o chamado Evolução Urbana do Rio de Janeiro, do Maurício de Abreu. Eu tenho esse livro maravilhoso, no qual as minhas aulas são embasadas, tem como a base a bibliografia da prova, para vocês terem noção que as aulas que vocês estão recebendo aí na sua casa, tranquilaço, gravado pelo professor Vinícius Bretas, não é qualquer aulinha não, é a aulinha que vai te botar lá dentro do teu concurso. Lembra dele quando me vê no meio da rua falar, qual é, cara, tudo bem? Então lembra de mim. E aí, esse livro, ele deixa muito claro que no século XIX, ricos e pobres moravam no mesmo local. A diferença eram as casas. A casa do pobre, ou normalmente os cortiços, era um local mais degradado, mais simples. Agora, a casa do rico era um local, uma casa mais rebuscada, entende? Muito bem definidinha, com a arquitetura muito bem definida. Normalmente, na cidade do Rio de Janeiro, principalmente, começa-se ricos e pobres morando no mesmo espaço. Mas a partir do século XX, a gente começa a segregar. A gente diz, não, agora pobre vai morar aqui e rico vai morar aqui. Passamos a dividir as coisas. E como é que é dividido dessa forma? Nas áreas centrais, onde tem mais recursos, onde a água chega com facilidade, onde a luz chega com facilidade, entende? Ali vão morar os ricos, onde tem melhores condições de moradia. Agora, onde tem poucos recursos, onde a água demora a chegar, onde eu não tenho tanta viabilidade de transportes, lá é onde o pobre vai morar. E assim começa-se o processo de periferização, jogar os pobres para a periferia, para as margens das cidades. Isso daí, esse processo de segregação, isso tem atuação forte do Estado, removendo a população pobre para locais mais distantes. Veremos na nossa matéria, provavelmente a nossa 8ª aula, que a gente vai ver sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre a chamada Reforma Pereira Passos, como o plano bota abaixo, como acontece esse processo de periferização da população
pobre. E aí essa população pobre, ela vai para a periferia, áreas de pouquíssimos recursos. Eu passei um tempo próximo de Nova Iguaçu. E lá em Nova Iguaçu, na cidade de Nova Iguaçu, eu tenho uma central de abastecimento, uma central que é a central do Guandu, onde eles limpam a água e abastecem toda a cidade do Rio de Janeiro. Próximo, eu estava a 8 quilômetros da central de abastecimento e faltava água na minha casa. Faltava água na minha casa a 8 quilômetros. Porém, no centro do Rio de Janeiro, que estava a 80 quilômetros, faltava água nada. Justamente nos locais onde a maior população de classe média alta, população de maior poder econômico morava, são melhores abastecidos do serviço de internet, de comunicações, de transportes, de água, de luz. Agora, os pobres que estão mais na periferia têm esses recursos mais limitados. Agora, pare e pensa, se eu trabalho na área central e a minha área de moradia está a 2 horas, 1h30 do meu trabalho, vocês concordam que esse movimento pendular de sair da minha casa para o trabalho, do trabalho para casa, professor, o senhor falou sobre o movimento pendular? Está na aula passada. Se você não sabe do que estou falando, volte uma casa e veja o último vídeo. Essa migração pendular de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ela vai ser aumentada. Porque o cara agora que trabalhava a 20 minutos de casa, ele está sendo expulso, ele está tendo que demorar 1h30 para esse trabalho. Opa, tem algumas populações que vão falar, nada disso, eu não quero demorar 1h30 para o meu trabalho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou habitar as áreas centrais, mas áreas onde ninguém quer morar, porque são topos de morros com risco de deslizamento, são margens de rios com risco de inundação. E aí começa-se o processo de favelização. São movimentos de resistência que não querem sair dos grandes centros urbanos e querem ir para a periferia da cidade. Eles querem melhor qualidade de vida em poder ir e voltar do seu trabalho no menor tempo possível. E para isso, eles passam a promover o processo da favela. Uma aula que teremos especificamente para favelas. A nossa aula, se eu não me engano, a nossa aula 6. A nossa aula 6 será uma aula só sobre favelização. E aí, nessa área de favelização, nessa aula de favelização, a gente vai aprender muito. Eu quero aqui passar o tópico central, que é justamente, são áreas de riscos mais próximos do trabalho, com a intenção de diminuir cada vez mais o meu tempo do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Entendemos? Suave? Vamos matar uma questão. Se liga aí, põe a questão aí na tela. Veja aqui comigo. A urbanização é um dos traços fundamentais da modernidade. A urbanização, quando o crescimento da população urbana supera o da população rural, um fenômeno que se verifica há mais de 2 séculos na Europa e que adquiriu contornos mundiais ao longo do século XX. O Brasil inicia sua caminhada rumo à modernidade industrial, notadamente a partir da década de 1930. O crescente êxodo rural, além de uma drástica aceleração no ritmo de crescimento vegetativo, resultaram inevitavelmente em uma rápida e, por vezes, desorganizada urbanização. Sobre esse processo, assinale a opção que apresenta corretamente o conceito e sua respectiva definição. Vamos lá. Megalópole. Megalópole é o nome, vamos ver a definição, local no sentido topográfico onde nasceu a cidade. Essa daí está errada. Vimos que a megalópole, o processo de megalopolização, na verdade, é a união entre 2 regiões metropolitanas, enquanto a definição, que é local no sentido topográfico onde nasceu a cidade, é o conceito de sítio urbano. Então, megalópole é a região que teoricamente é uma região, a união entre 2 regiões metropolitanas, e o local no sentido topográfico onde nasceu a cidade é o sítio urbano. Alternativa B, rede urbana.
posição em que uma cidade ocupa em relação aos fatores naturais ou geográficos da sua região. O nome disso daí, vamos lá, rede urbana é justamente o palco entre fluxos e fixos. Muito bem definido o que é rede urbana. Já a posição em que uma cidade ocupa em relação aos fatores naturais e geográficos de uma região é a chamada posição geográfica. Muito bem definida também. Tá errada. C. Megacidade. Um conjunto de áreas contínuas e integradas socioeconomicamente a uma cidade central. Vamos lá. Megacidades são cidades acima de 10 milhões de habitantes. E o conjunto de áreas contíguas integradas socioeconomicamente a uma cidade principal, o nome disso é região metropolitana. Tá errada. D. Conurbação. Superposição ou encontro de duas ou mais cidades em razão de seu crescimento. Alternativa D. Corretíssima. O ponto que eu quero anotar aqui é que ele está dizendo que a conurbação, voltando aqui para mim, conurbação é justamente essa superposição entre duas malhas urbanas bem definidas. Galera, entendemos essa aula aqui, muito suave, se prepare, tem mais uma aulinha, relaxa, beba aquela aguinha, se teve aquele colega que você compartilhou a aula e ele ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, é o momento de dar o joia, o ok, por favor, dê aquela moral para aquele canal que ainda está começando. Suave, estou já com saudade de vocês, hein? Espero vê-los no próximo vídeo e vamos que vamos. Valeu, galera!